não acredito. Tu não tem noção, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor Para de que Deus. não haja dúvidas sobre o motivo, o presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais, tanto para americanos quanto para brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Então... Thaís, minha filha, eu acho que vergonha alheia é você se aliar e querer mais 4 anos de um governo desse ó, que deixa taxar os brasileiros, só para ter o que falar agora na campanha eleitoral, botando a culpa na oposição. Minha gente, o Brasil mais uma vez não foi pego de surpresa. O assunto do momento é a taxação dos Estados Unidos em produtos brasileiros em 25% que saiu hoje e que o governo cavou essa falta. Agora acompanhe essas duas reportagens aqui, uma da Jovem Pan e outra da CNN. Os jornalistas, claro que essa turma aí é de esquerda, analisando esse problema e dizendo quem é o verdadeiro responsável. Ele, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado aqui dos Estados Unidos, ele falou a respeito disso, falou a respeito do tarifaço. Ele praticamente chamou o governo Lula de inconsequente com relação a isso. Ontem o Jameson Greer, que é o secretário do Comércio, ele foi muito claro, assim, ele falou, para que não haja dúvidas, não houve uma negociação como nós esperávamos do Brasil com relação aos Estados Unidos, com relação a esse tarifaço. E aí Marco Rubio, hoje de manhã, vem com essa afirmação através de um post feito nas redes sociais. Aliás, está lá no site da Jovem Pan, está também nas redes sociais da Jovem Pan. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele falou a respeito disso, ele disse diversas coisas a respeito do nosso Brasil. Foi um tom direto, foi um tom pessoal, foi um tom duro. Marco Rubio, com todas as palavras, meu querido Fernando Rocha, disse que não houve, por parte do Brasil, uma espécie de esforço para tentar impedir o tarifaço, reforçou que as portas americanas continuam abertas para negociações, disse que o tarifaço só saiu por falta de boa fé do governo dos Estados Unidos, ou seja, do governo do Brasil, perdão, ou seja, dando nome aos bois. Marco Rubio foi direto, reto, pessoal, dando nomes, inclusive, né? Lula não negociou com a gente, o governo brasileiro não falou a respeito. O post dele nas redes sociais foi bastante explícito com relação a uma não movimentação, pelo menos não movimentação à altura daquilo que era esperado pela administração Trump e pelo governo dos Estados Unidos com relação a impedir que o tarifaço atingisse o Brasil. Entre outras coisas, ele deixou ali nas entrelinhas claro de que o tarifaço só voltou a atingir o Brasil por conta do atual, e ele usa esse termo, atual, por causa do atual governo do Brasil. E Jameson Greer falou que retaliações, se vierem, podem piorar ainda mais a questão, porque, segundo ele, diante da possibilidade do Brasil oferecer aí, responder à tarifa de 25%, que os Estados Unidos vão analisar essa retaliação e podem dobrar a aposta. Ou seja, essa tarifa de 25%, que já é a mais alta, aplicada a todos os outros países, porque tem gente que pensa, isso é contra o Brasil. Não, são vários países, são 60 países investigados pelo USTR, que é o Escritório Comercial dos Estados Unidos. Dentre esses 60 países, o nosso. O Brasil foi o pior assim, a ser atingido pelo tarifaço, foi o atingido com a tarifa mais alta, que é essa de 25%. Todos os outros estão ali na média de 10%, 12,5%, o Brasil com 25%, e segundo o Jameson Greer, isso pode piorar se houver de fato uma possível retaliação dos Estados Unidos com relação a isso. E aí o Marco Rubio, hoje de manhã, agora há pouco, a reboque, ele disse isso, olha, hoje o presidente instruiu, hoje no caso ontem, né, para que não haja dúvidas o motivo, abre aspas, para que não haja dúvidas sobre o motivo. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais, tanto para americanos quanto para brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Todos os países que negociaram com os Estados Unidos fizeram concessões bilaterais aos Estados Unidos e obtiveram concessões dos Estados Unidos também, né? Se o Brasil, diferentemente de todos os outros países, União Europeia, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Índia, Vietnã, Indonésia, todos os países que fizeram acordo com os Estados Unidos, quisessem então fazer as mesmas concessões para o mundo inteiro, poderia fazer, e seria ótimo para o Brasil, porque ficaria livre de tarifas que castigam mais os brasileiros do que os outros países. Em relação ao PIX, a informação que eu tenho é que os Estados Unidos poderiam aceitar um compromisso que seria no sentido de retirar do Banco Central a gestão sobre o PIX, porque o Banco Central é ao mesmo tempo regulador e gestor do PIX. Essa era a contestação dos Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos estavam pedindo para fechar o PIX, não existir mais o PIX.
porque eles consideram que isso é um conflito de interesse e que deixa o PIX em pé de desigualdade, né, uma assimetria positiva em relação aos cartões de crédito, aos sistemas que os Estados Unidos têm. Então havia sim bastante margem para negociação e o Brasil realmente não quis fazer concessões porque o governo Lula vê proveito nessa briga, nessa disputa, ao jogar nas costas da oposição as tarifas dos Estados Unidos. E aí, Thaís, responde. Vergonha alheia é você querer mais 4 anos de um presidente que não faz nada pelo povo brasileiro ou de mudar um pouquinho essa galera que já está aí no poder há 20 anos? Bem lembrando que isso daqui vem desde 2025, essa taxação aqui que os Estados Unidos está impondo em todos os países que fazem comércio de forma irregular com eles, está lá na seção 301 do governo norte-americano e agora vai cair no Brasil. O Brasil teve 1 ano para negociar. Dá a oportunidade aí ao Flávio de melhora, para tu ver se realmente muda ou não. Tem eleições de novo daqui em 2030, tu pode votar no Lula na esquerda de novo, então dá a oportunidade do Flávio nessas eleições agora, ver se realmente vai mudar ou se vai continuar desse jeito. Seria interessante a galera pensar assim, porque esse governo já está aí há mais de 20 anos, sempre prometendo o Brasil como país do futuro, e esse futuro nunca chega. Ou sou eu que percebi isso? Deixa aqui nos comentários também. Você que é de direita, compartilha esse vídeo nos grupos aqui, se inscreve, tem sempre um produto, um livro do professor Olavo de Carvalho na descrição. Obrigado, até o próximo vídeo. Acaba com vergonha.